Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Voltamos pela graça de Deus na apresentação de mais este programa Fé Perfeita e nós estamos estudando um assunto muito sério, muito melindroso, um assunto de uma profundidade, de uma grandeza enorme que sem dúvida necessitava de uma visão profética para poder nos mostrar todas estas coisas. Quando nós estamos falando de um assunto desta grandeza, desta envergadura, eu sei que Satanás, ele range os dentes, ele detesta ser desmascarado. E o livro de Gênesis é um livro odiado pelo diabo, porque no livro de Gênesis você tem o princípio, como tudo tomou o início, a semente, como foi lançada. Você tem aqui, dentro das figuras do livro de Gênesis, onde e como Satanás conseguiu entrar no meio do gênero humano. Ele gostaria que as pessoas acreditassem que o homem é produto da evolução do macaco. Ele fica feliz quando as pessoas aceitam esta teoria, mas ele fica irritado quando se mostra pela Bíblia que a ciência está enganada e que a religião também não tem argumentação, está enganada, é pobre no seu argumento, a teologia, os doutores, e falham em não poder explicar ao povo sobre, por exemplo, onde apareceram os filhos do diabo. Aí tem os pobres irmãos testemunhas de Jeová, que dizem, não, sabe o que foi? Onde é que apareceu? Os anjos vieram e coabitaram com mulheres. Onde é que você já viu esta expressão na Bíblia que anjo tem sexo? Isto é tão falso como o diabo é falso. Você tem aí os evangélicos que dizem assim, não, quando o homem desobedece, ele se torna filho do diabo. Não. Filho de Deus será filho de Deus e não importa a circunstância. Filhos do diabo, eles têm origem, se eles estão na terra, onde é que eles apareceram? Então eu estou mostrando a você que a Eva se engravidou da serpente, se engravidou do Adão, nasceram 2 filhos, eles são gêmeos, Caim e Abel, mas eles vão manifestar, cada um deles irá manifestar a semente de onde se originou. Isto é o que nós vamos continuar vendo aqui agora. Por exemplo, no capítulo 4, no verso 1, diz que Adão conheceu Eva, ela teve Caim e teve seu irmão Abel. E diz, alcancei do Senhor um varão. Prestem atenção. Quando ela diz isso, ela estava dizendo a respeito de Caim. Primeiro, ela era já uma mulher caída. Eu gostaria que você prestasse atenção, nós não estamos contra a mulher, de maneira nenhuma. Mas se você parar e observar, Deus nunca teve uma conversa com a mulher, a não ser para dizer para ela ser submissa ao marido dela e que ela ia dar à luz agora com dores. Antes não teve conversa nenhuma, a conversa foi com Adão. Veja só. Então aqui estava a Eva, uma mulher caída, dizendo que aquele filho era do Senhor. Na verdade, a lei da concepção, amigo telespectador, você e eu, todos nós fomos assim. Deus é que criou todas as leis que regem o universo. Existe uma lei que quando o homem
tem um contato físico com a mulher e ele ejacula, ele joga bilhões de seres vivos dentro do útero daquela mulher e eles irão nadar, não é? O sêmen, o esperma, e o espermatozoide irá nadar, irá procurar um óvulo, se o encontrar, ele entrará ali, aquele óvulo então emite uma camada e cobre aquele esperma e ali está a gravidez. Quem foi que criou esta lei? Foi o diabo? O diabo não cria nada. O diabo é um imitador. Quem criou esta lei foi Deus. Então a lei da concepção é, na verdade, Deus. Nenhum ser humano poderia ter vindo se Deus não o permitisse. Foi Deus que permitiu que a semente da serpente aparecesse. Foi Deus que permitiu um Hitler, um assassino que veio para matar milhões de pessoas, aparecesse. Por quê? Porque ele vem cumprir um propósito, mostrar o que é a vida de um homem, de uma semente errada, para você entender melhor esses quadros. Então nós temos aqui, meu amigo, meu irmão, o aparecimento dos filhos do diabo. Agora, quando eles aparecem e aqui está uma coisa enganosa que se chama religião. Primeiro, este camarada será religioso. E se a sua religião não for aceita, o seu culto, a sua adoração não for aceita, ele mata. Mas matar é de Deus ou é do diabo? Preste atenção que Jesus disse que aqueles homens que mataram os profetas eram igual aos seus pais, que foram assassinos, que o diabo era o pai deles. Ele buscou a raiz, ele buscou na árvore genealógica de onde eles procederam. E você sabe que a religião, olha, lá o islamismo mata, mas o cristianismo, falso, quantas mil pessoas ou quantos milhões de pessoas foram assassinados pela Igreja Romana? E quantos assassinatos já houve na Igreja Evangélica? Leia a história de Calvino para você ver quantos assassinatos ocorreram. É só discordar. E você sabe que os evangélicos são inimigos uns dos outros. Você quer ver uma coisa, uma pessoa tornar seu inimigo? É só você não concordar com a doutrina dele. Ele passa, vira as costas, nem te cumprimenta, acha que é dono da verdade e dono do céu. E você já sabe que tudo isto é produto da religião de Satanás. A Bíblia nunca ensinou que nós fizéssemos tal coisa. Vamos aqui seguir um pouquinho com estas duas sementes para nós vermos com os nossos próprios olhos o seu destino. E aconteceu que ao cabo de dias, eu estou lendo o capítulo 4, verso 3, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, E da sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Preste atenção. Prestem bastante atenção. Se você olhar em toda a Bíblia, você vai ver que a oferta de Abel foi tão inspirada, porque ele era de uma semente de Deus. Ele sabia que quando seu pai falhou, Deus matou um cordeiro. O Adão bem que tentou botar uma folha de figueira, pegar alguma coisa, alguma folha de uma árvore, de algum fruto, para se cobrir. Deus reprovou aquilo, ou seja, Deus sempre reprovará a religião feita por homens. Estas religiões formadas dentro de 4 paredes de seminários, isto é uma tristeza, isto é uma vergonha, isto é uma praga. Isto apenas destrói a verdade da Bíblia, tenta destruir pelo menos. Então, preste atenção que o Caim, ele tem uma oferta de frutos. Ora, meu amigo telespectador, vejam a lógica para que você entenda. Escuta aqui,
Se o pecado original fosse a Eva comendo uma maçã e Caim trouxesse lá uma maçã ou os frutos da terra, como a Bíblia diz, provavelmente um altar bonito, não é, cheio de frutas, não é, do que ele houvera colhido de todas as plantas, as árvores, e ali veio e trouxe para o Senhor. Deus disse: não, olha, você está enganado, sua mãe não comeu, não foi maçã, não. Isso aí está fora. Ei, preste atenção, se você não observou, eu matei um cordeiro e tirei a pele para vestir sua mãe e seu pai. Eu não dei para eles folhas de alguma árvore, não. Mas o Abel trouxe um cordeiro. E o apóstolo São Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, disse que Abel foi um homem revelado e a sua fé fez com que ele trouxesse um altar, fizesse um altar e trouxesse a oferta correta, porque a fé é uma revelação e a fé te apontará para o verdadeiro. Agora preste atenção que Deus rejeitou o culto de Caim. Você pode, você que está em casa sentado, analisar comigo. Escuta aqui. Qual é mais bonito? Um altar cheio de frutas ou um altar com um cordeirinho morto e o sangue derramado e cheio de moscas ali? Qual é o altar mais bonito? Era para Deus ter se inclinado ao altar de Caim e reprovado o altar de Abel. Mas por que Deus aceitou o de Abel e rejeitou o de Caim? É porque você olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia retrata, lá no Apocalipse, no capítulo 3, verso 8, que Deus já houvera sacrificado um cordeiro antes da fundação do mundo, e com o sangue daquele cordeiro, ora, que apontava para este cordeiro deste altar, que apenas apontava para o altar que seria o cordeiro sacrificado lá no Calvário, para redimir os pecados dos homens. Então você sabe que antes da fundação do mundo, Deus houvera feito um plano e o cordeiro, que haveria de tomar a forma do homem, haveria sido sacrificado. Então, se ele havia sido sacrificado e com o sangue deste cordeiro, ele lavou e comprou para si e escreveu o nome deles no livro da redenção, no livro da vida do cordeiro, então você sabe que Deus tem um programa que é inabalável e que a fé de Abel levou exatamente a acertar no alvo. Aliás, a palavra pecado no hebreu quer dizer errar o alvo. E o Abel acertou o alvo e o Caim errou o alvo. Aí o que ele fez? Bom, muito bem, quando o Caim teve o seu culto rejeitado, eu já disse e vou repetir, que os filhos do diabo são religiosos, porém, a sua religião é da sua ideia, não combina com o que Deus falou e, consequentemente, tem um culto reprovado. Ao ter o culto reprovado, a Bíblia diz que Caim caiu o semblante, ficou triste, irou-se, sabe? Ficou muito chateado. Agora preste atenção que religião é isto aqui que você está vendo. Nós temos hoje muitas igrejas com corais bonitos, com pregadores de voz de veludo, que fala tão bem, tão clássico, sabe, que estudou tanta psicologia, que mexe com o emocional das pessoas, mas Deus nunca aceitou aquilo. Se tirar a máscara das mulheres que cantam no coral, é só artificialidade. Se tirar as togas, as pernas estão de fora. Sabe o que acontece? Deus está com nojo disso. Deus olhou para Caim e veio e chamou Caim e disse assim: Caim, olha, o seu desejo, o seu objetivo, a sua vontade de me agradar aqui, tudo bem, mas você fez errado. Você quer que o seu culto seja aceito? Agora você não fica olhando para o Caim lá atrás, não, eu estou falando com você que está em casa. Você quer que o seu culto seja aceito, que Deus aceite a sua adoração? Não adianta ficar na beira da cama com um rosário, rezando a Ave Maria, isso não é bíblico. Maria não salva ninguém, Maria não pode interceder por ninguém. Então pare com isso.
Você quer que o seu culto seja aceito? Não adianta você fazer dos santos seus intercessores. Só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Eu estou chamando você para olhar para o Cordeiro. Você que está em casa, que está pensando que Deus são três pessoas distintas, seu culto está errado. Isto veio do paganismo. Isto é apenas a doutrina de Roma que foi encapada com as terminologias do cristianismo. Lá os romanos adoravam Marte, Júpiter e Quirino. Agora, como Constantino, o imperador, fez da igreja uma igreja oficial do Estado, a igreja tirou Júpiter, Marte e Quirino e colocou depressa Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isto é paganismo. Pai, Filho e Espírito Santo são atributos, ofícios de um mesmo Deus. Não fale em três pessoas. Deus não admite tal culto. Aí Deus chamou Caim e falou, olha, a sua intenção é boa, como a sua que está aí, que vai para uma igreja, ou nem uma freira, vai para um convento ou um padre, para ir para o inferno, não. A intenção é boa, mas se está fora do programa de Deus, é rejeição, meu amigo. Isto pode você ranger seus dentes, mas é rejeição. Deus não vai aceitar. Você ficou irado? Esta é a prova que a semente é igual à semente de Caim. Então o que fazer? Deus falou para ele, faça igual o seu irmão fez. Por que você não faz conforme a Bíblia Sagrada? Vamos olhar para a cristandade. Você quer fazer o que a Bíblia diz para você fazer? É óbvio que você sabe que a semente da serpente, que são religiosos, não querem obedecer à Bíblia. Querem uma religião, querem fazer um culto a Deus da sua maneira, para mostrar de que sementes são. Então veja aqui, Deus falou, faça igual. Por que você não faz igual o seu irmão Abel? Faça igual a igreja primitiva fez. Tenha fé num só Deus, se batize em nome de Jesus Cristo, tenha a sua ceia com pão asmo e vinho puro, tenha o lava-pés na sua ceia, e você, mulher, pare de cortar o cabelo, pare de pôr pintura na sua face, pare de ser rebelde e briguenta com seu marido, desça do púlpito urgentemente, nunca foi teu lugar. E você, homem, que aceita e faz e deixa a sua mulher fazer tal coisa, e você, pastor, que põe mulheres no púlpito contrariando a palavra, você não é homem para sustentar o posicionamento da Bíblia? Vista anágua ao invés de vestir calça. Isto é o que é a verdade. Deus vem e disse, faça conforme teu irmão fez. Deus vem e disse, se você fizer, aceitará, haverá aceitação para ti. Eu vou receber seu culto. Mas a prova é que as pessoas são de Deus, escutem, a prova que você veio de Deus é que você não está irado. Se Deus te chama a atenção e diz que você está errado, você diz, ok, vou fazer como o Senhor quer. Meu batismo? Me mostre onde uma pessoa foi batizada na Bíblia usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Me mostre onde uma só pessoa foi batizada na Bíblia usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Você não tem? Por que você não é humilde para olhar que 3.000 foram batizados no dia de Pentecostes em nome do Senhor Jesus, que a Samaria foi toda evangelizada e batizada em nome de Jesus, que os da casa de Cornélio, em Atos 10, foram batizados em nome de Jesus, que Paulo rebatizou os discípulos de João, que tinham sido batizados por João Batista, em nome de Jesus, e que o próprio Paulo se batizou em nome de Jesus. Por que você não é batizado em nome de Jesus? Porque você é o bonitinho? Não, é porque você seguiu uma religião caimita, feita pela mentalidade do homem e não quer seguir o padrão de Deus. Está na hora de olharmos a Bíblia de frente e termos coragem de mostrar de que lado nós estamos. Então Deus chamou Caim e falou, se você fizer da maneira correta, haverá aceitação para ti. Eu vou dizer para você, Deus está a milhões e milhões de quilômetros destes cultos. Vocês estão enganados com curas?
que aparecem na televisão, veja se eles não têm o espírito de Caim. Sabe o que chama-se? Sabe qual é o significado do nome Caim? Chama-se aquisição. Veja se o problema da religião não é dinheiro, se a mola que move a religião não é dinheiro. Este é o espírito do Caim, que é filho do diabo, que é o Mamon, a quem as pessoas vivem curvadas. Então você segue com a Bíblia e vai olhar que o Caim, sendo religioso, quer fazer as coisas da sua maneira. Se a Bíblia disser que uma mulher deve se vestir honestamente, eu queria só que você me dissesse com verdade, uma mulher mostrando suas pernas para outros homens, a não ser seu marido, está vestida honestamente, conforme a Bíblia? Uma mulher mostrando seus seios, suas nádegas, uma mulher de biquíni, uma mulher de bermuda, uma mulher de short. Você tem coragem de chamar isso de vestes honestas? Isto é veste que uma prostituta de 50 anos atrás não vestia. Como é que você diz que uma santa de Deus usa isso? Porque tem pregadores frouxos que não têm coragem de sustentar a Bíblia, que na verdade estão fazendo um culto. Deixa a igreja, deixa as pessoas vestirem como querem, porque senão a igreja fica vazia. Vamos! Isto é do catolicismo ao protestantismo, aliás. Que coisa dura de se dizer, mas é verdade. Será que o protestantismo não é apenas um disfarce do catolicismo? Olha as suas doutrinas, olha o seu comportamento. É a mesma coisa. Está na hora de voltarmos para o padrão da Bíblia e deixarmos a igreja falando sozinha. Deixe estes bancos ficarem vazios, mas voltem-se para a palavra de Deus. Mas o Caim, ao ouvir coisas desta natureza, ficam irritados. Irritados. Deus falou, se você se arrepender, eu dou uma chance para você. E Deus quer dar uma chance para você que está em casa. Você quer se arrepender e se batizar em nome de Jesus Cristo? Você quer sair do engano? Ah, mas a minha igreja é tão boazinha, eu faço parte do coral, eu sou pregador, eu sou diácono, eu sou não sei o quê. Tudo bem, então fique com a sua religião. Mas eu perguntei se você quer uma oportunidade de Deus para consertar o seu culto. Este é o problema e este é o nosso assunto aqui. Então, o Caim não quis, talvez você queira, talvez você não queira. Se você quiser, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, vai aceitar a oportunidade. Quem não é, vai continuar adiante, porque você vai ver que a descendência de Caim, ela se multiplica como preás. Olha, é uma rapidez para se multiplicar, você vai ver a prostituição desenfreada, meninas concebendo, prostituindo, filhos bastardos, filhos ilegítimos, toda sorte de pornografias, de sujeiras e de prevaricações você está vendo na sociedade. Tudo isto é para se multiplicar o ser humano, esta descendência de malignos. Os filhos de Deus, eles têm uma outra tendência. Nós vamos continuando aqui com o nosso passo a passo. Então Caim ficou irado. E aí a Bíblia diz assim, que o Caim, depois de resolver não obedecer a Deus, caminhava no campo com o seu irmão. Vamos ler a Bíblia, no capítulo 4, verso 5. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou o Senhor. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Como é que você está em casa? Irado também? Semblante caído também? Ou quer uma oportunidade de Deus? Você sabe que a igreja está toda pervertida. Você sabe, você sabe. Será que você não sabe? E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Você vai errar o alvo. E sobre ti será o teu desejo. Você vai viver do jeito que você quer, você vai atuar, você vai até acreditar.
que Deus está respondendo suas orações e fazendo milagres na sua igreja e cuidando do povo. E você se esqueceu de olhar para a Bíblia, que Deus já tinha rejeitado todo o povo de Israel e continuou dando maná todo dia, e dando a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. No entanto, estava guiando o povo para a perdição. E a Bíblia diz que quando o povo rejeita a verdade, Deus manda o espírito do erro para eles crerem na mentira e serem enganados. Você que sabe, ou você fica com a Bíblia, ou você vai para o engano. Sabe, no capítulo 4, eu estou terminando, e eu acho que eu vou parar aqui, porque meu tempo já acabou. Preste atenção, há uma chance para você. Deus está te oferecendo uma oportunidade para fazer o correto. Se você quiser, haverá aceitação. Se não quiser, você vai seguir seu desejo, sua religião, fazer da sua maneira, seguir o seu pastor, a sua igreja. Mas o pecado está aí, jaz à porta. Você acabou de errar a porta do céu e vai bater num outro lugar. Eu quero chamar você para fechar seus olhos, para termos uma oração. Feche os olhos e pense, será que eu estou vivendo a Bíblia? Será que eu aceito a Bíblia como ela é? Ou eu estou apegado à minha igreja? Pai, se o Senhor encontrar sementes do Senhor, que dão ouvidos à tua voz, à tua palavra, eu oro que os poderes dos demônios sejam quebrados e estas pessoas se salvem, se agarrem na graça, na misericórdia do Senhor e tomem uma decisão para fazer o que é correto. E isto possa produzir uma mudança na vida delas e possa produzir cura e libertação e alegria e paz e certeza da vida eterna. Assim oro e assim peço, em nome de Jesus. Amém.